Som. Declaro reiniciada a presente reunião deliberativa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional para votação da matéria constante da pauta. Há quórum para deliberação nas representações das duas casas do Congresso Nacional. Solicito ao plenário autorização para que os acréscimos de valores de RP2 realizados pelas bancadas estaduais, previstos no item 18.2 e no anexo 3D do parecer preliminar ao PELOA 2024, relativos aos 25% do saldo da reserva de recursos, independam do RP e do valor originais da emenda, conforme a autorização concedida nos últimos 2 anos. Em votação na representação da Câmara dos Deputados, senhores deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Na representação do Senado, senhores senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Comunico ao plenário que, tendo em vista acordo firmado no Colegiado de Líderes, propõe a inclusão na pauta do relatório final apresentado à LOA 2024 e dos relatórios apresentados aos PLNs 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 41. Consulto o plenário sobre a possibilidade de votação dessas proposições, a despeito do previsto no artigo 128 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, que estabelece que a apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer após o prazo de 3 dias úteis de sua distribuição. Em deliberação, inclusão na pauta e a quebra de interstício para a votação do relatório. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 37, 2023, Congresso Nacional, que abre aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União em favor dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, crédito suplementar no valor de R$ 65.037 para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Nova emenda após mensagem modificativa. Relator é o deputado Odair Cunha. O relator está com a palavra para a apresentação do seu relatório. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, indago se posso ir já à análise do projeto das emendas, visto que o parecer já está entregue e vou pular apenas o relatório. Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada com a modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, uma vez que o objetivo é reforçar a categoria de programação constante na lei orçamentária em vigor. Observa-se ainda que a proposta está em conformidade com os diversos diplomas jurídicos que regem a matéria. A Constituição Federal, a Lei 4.320 e a Lei 14.436. Encontra-se particularmente satisfeitas as disposições do artigo 67, incisos 5 e 6 da Constituição Federal. Citados dispositivos constitucionais vedam a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. 2. A transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para a outra ou de um órgão para outro sem a prévia autorização legislativa. As prescrições constantes do artigo 43 da Lei 4.320/64 foram também obedecidas, pois os recursos indicados para fazer face às suplementações do objeto desse crédito são provenientes de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no anexo 2 do projeto. As disposições pertinentes à LDO 23, em especial as constantes de seu artigo 52, restam cumpridas, considerando que o crédito restringe-se a um único tipo de crédito adicional. Contém em exposição de motivos justificativa referente à necessidade de novas dotações, indicando que a programação objeto do cancelamento proposto não sofrerá prejuízos em sua execução. Declara que as alterações decorrentes de sua abertura não afetam a obtenção do resultado primário fixado para o ano de 2023. Vale mencionar que concerne as disposições do regime fiscal sustentável instituído pela Lei Complementar 200 de 2023, em substituição ao teto de gastos estabelecido na Emenda Constitucional 95 de 2016,
que a presente proposição não amplia as dotações orçamentárias sujeitas aos limites individualizados das despesas primárias estabelecidas para o ano corrente, uma vez que materializa mero remanejamento entre despesas dessa natureza. No que se refere à compatibilidade da proposta com o PPA vigente, o crédito não contraria disposições do Plano Plurianual 2023. Assim, as informações prestadas ao lado da análise aqui exposta não indicam haver coerência nos termos do crédito suplementar em exame com as disposições da legislação orçamentária em vigor, bem como denota a correspondente à adequação e compatibilidade com a LDO 2023 e com o PPA 2020-2023. Quanto às emendas apresentadas, ambos buscam alocar recursos para o custeio dos serviços de assistência hospitalar ambulatorial nos estados nelas mencionados, valentes da redução dos 60 milhões inicialmente propostos pelo Poder Executivo, montante que originalmente visava abranger todo o país. Sob a perspectiva regimental, não identificamos qualquer falha de admissibilidade. No entanto, propomos a rejeição de ambas as emendas com o objetivo de garantir a prestação de serviços em todo o território nacional, atendendo às particularidades de cada região. Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN, do projeto de lei 37 de 2023 do Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder Executivo, encaminhada pela mensagem presidencial número 568, de 30 de outubro de 2023, e pela rejeição das emendas 1 e 2. Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2023. É o voto, senhor presidente. Obrigada, deputado Odair Cunha. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores e senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada em votação na representação do Senado Federal. Os senhores e senhoras senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado. Obrigada por sua contribuição. Apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 36, de 2023, do Congresso Nacional, que abre o orçamento de investimento da União em favor da Autoridade Portuária de Santos, S.A., da Companhia Docas do Rio de Janeiro e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, crédito especial no valor de R$ 70.917.827 para os fins que especifica. Relator é o deputado Alberto Mourão. Com a palavra, o relator para a apresentação do seu relatório. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto de lei tem o objetivo de suplementar o orçamento da União em R$ 70.917.827. O objetivo desse projeto, primeiramente, é destinar 50 milhões de recursos próprios da própria autoridade portuária para início do projeto de construção do túnel ligando Santos a Guarujá. R$ 2.927.901 para, usando caixa da empresa, para sinalização náutica do Porto de Itaguaí. E R$ 17.987.926 para implementação e complementação das obras de diversos aeroportos, em especial Altamira, Jaracás, Jacarepaguá, Montes Claros, Santarém, Uberaba, Uberlândia, Campo Grande, Corumbá, Macapá, Ponta Porã e Campo de Marte. Recursos esses que estão no próprio orçamento da empresa. Tendo em vista que este projeto não aumenta o déficit público, está em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, sou pela aprovação do presente projeto. E queria sinalizar também que o investimento de 50 milhões na Autoridade Portuária de Santos, com recurso próprio, aliás, ela tem capacidade de geração de recursos de caixa de 600 milhões por ano, vai propiciar a construção de uma obra importante que há mais de 50 anos se espera. Um investimento de aproximadamente 6 bilhões de reais ao longo de 2024 e 2027, onde necessita inicialmente 50 milhões para elaboração de projetos executivos para fazer a concessão do túnel e aportar recursos da União que estão previstos no orçamento do PPA de 24 a 27. Investimento importante que, se não perdermos o prazo esse ano, possivelmente não cumpriremos o PPA 24 a 27. É o que eu tinha a relatar. O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Senhores e senhoras deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em votação na representação do Senado Federal. Senhores e senhoras senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. A matéria vai ao Congresso Nacional. Muito obrigado, deputado Alberto Mourão. A apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 30/2023, do Congresso Nacional, que abre os orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Educação, Saúde e Comunicações, crédito especial no valor de R$ 387.040 para os fins que especifica. O relator ad hoc é o deputado Luciano Amaral. O relator está com a palavra para a apresentação do relatório. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores senadores, senadoras, deputados, senhoras deputadas. Eu peço relatório na Comissão Mista de Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o projeto de lei do Congresso Nacional número 30 de 2023, PLN 30/2023, que abre aos orçamentos fiscais da Seguridade Social da União em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Educação, da Saúde e das Comunicações, crédito especial no valor de R$ 387.140.000 para os fins específicos. Autor, Poder Executivo, relatora, senadora Ana Paula Lobato. Relatório. Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, o Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional, por meio da mensagem 513/2023, na origem o projeto de lei do Congresso Nacional número 30 de 2023, PLN 30/2023, que abre os orçamentos fiscais da Seguridade Social da União em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Educação, da Saúde e Comunicação, crédito especial no valor de R$ 387.140 para o fim que especifica. Conforme a exposição dos motivos, M número 00073/2023 MPO, o crédito visa a inclusão das novas categorias da programação no orçamento vigente em favor dos mencionados órgãos, a fim de viabilizar, na Presidência da República, o atendimento de despesas com ação de benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes, relativos aos servidores que exercem no exterior e, nos Ministérios da Educação, da Saúde e das Comunicações, o custeio da ação, benefícios e pensões indenizatórias decorrentes da legislação especial e ou decisões judiciais, a fim de regularizar a execução dessas despesas em suas respectivas unidades orçamentárias. Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei. É o relatório. Análise. Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo está articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, ou seja, crédito especial, haja vista, pretende alocar recursos em programação não prevista na lei orçamentária vigente. Observa-se que a proposta está formulada em conformidade com o disposto no Plano Plurianual 2020/23, Lei número 13.971 de 2019, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, Lei número 14.436 de 2022, na Lei Orçamentária Anual para 2023, Lei número 14.535 de 2023, na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Lei Complementar número 101 de 2000 e na Lei 4.320 de 1964. O pleito em referência será viabilizado à conta de anulação de dotações orçamentárias. As alterações não afetam a obtenção de meta e resultado primário fixada para o corrente exercício, uma vez que se referem a remanejamentos entre despesas primárias obrigatórias, não alterando o seu montante. Conforme a exposição dos motivos, a M número 00073/2023 MPO, o que tange os limites individualizados para as despesas primárias e demais operações que afetam o resultado primário. Menciona-se que o crédito em questão está de acordo com o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Complementar 200, de 30 de agosto de 2023, por não ampliar as dotações orçamentárias sujeitas aos mencionados limites. Ressalta-se que, com as sanções da citada lei, ficou revogado do artigo 107 dos atos de disposições constitucionais transitórios, ADCT, conforme dispõe o artigo 9º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, aplicando-se em 2023 os limites vigentes no momento da publicação da LOA 2023, relativos ao respectivo poder ou órgão, segundo o estabelecido no caput do artigo 12 da Lei Complementar número 200 de 2023. A EM ressalta que as alterações
em comento decorre de solicitações formalizadas no meio de Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, e de acordo com os órgãos envolvidos no presente ato. As programações objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, pois os remanejamentos foram decididos em base de projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do exercício atual, inclusive o que diz respeito ao cancelamento no âmbito dos encargos financeiros da União, recursos sob supervisão do Ministério de Planejamento e Orçamento, MPO, uma vez que o referente que se refere a dotações da reserva do MPO destinada ao custeio de benefícios e pensões indenizatórias decorrentes de legislação específica ou decisões judiciais. Voto do relator. Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito da matéria, votamos pela aprovação do PLN de 2023 na forma da proposta do Poder Executivo. Sala das Comissões Mistas, 20 de dezembro de 2023, deputado Luciano Amaral. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado em votação na representação do Senado Federal. Os senhores senadores e senadoras que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o relatório. A matéria vai ao Congresso Nacional. Obrigado, deputado Luciano Amaral. Ela está pedindo para esperar. Eu mandei eles entregar ontem o negócio, hoje, que a menina vai entregar agora. Sim. Vicentinho, eu não dou oportunidade. Aí outro que estava falando, você falando. Apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 27, 2023, que abre ao orçamento fiscal da União em favor do Ministério da Educação e de encargos financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 185.200.000, para os fins que especifica. Alteração proposta pela mensagem presidencial número 672/2023. A assessoria dele acabou de falar que ela está entrando aqui. A relatora é a deputada Dani Cunha. A deputada Dani está chegando. Enquanto isso, eu posso usar a palavra, presidente? Pode sim, deputada Adriana Ventura, com a palavra. Muito obrigada, presidente. Eu agradeço, inclusive, a palavra. E, assim, eu só queria realmente expressar que eu gostaria de saber, até porque o relatório da LOA entrou nessa madrugada, ele, assim, precisa ser analisado, até porque a gente sabe que tem muitas questões que precisam ser somadas, organizadas, tem vários pontos que ficaram em aberto na LDO, e eu fui realmente tomada de surpresa, porque esta reunião estava suspensa, até por acordo das partes, inclusive a minha, mas, realmente, eu me sinto incomodada porque foi quebrado o interstício de um relatório que acabou de entrar, que duvido aqui que alguém tenha análise disso no seu relator, que não adianta ler na frente, porque tem coisas que precisam realmente de análise técnica. E fui muito tomada pela surpresa, porque abriram a reunião, quebraram o interstício, vão votar LOA. Então, eu indago a Vossa Excelência, que preside essa comissão, como que podemos fazer uma análise adequada deste relatório, como se deve, porque regimentalmente 3 dias úteis eles existem para que seja analisado, né? Não é para votar qualquer coisa a trancos e barrancos. Então, meu pedido, presidente Daniela, é que a gente possa ter tempo, porque eu perguntei aqui que horas vai ser votado a LOA, vai ser votado provavelmente na sessão das 14. Eu indago aqui se minimamente a gente não pode votar às 16, porque como havia um acordo, inclusive feito no Colégio de Líderes, inclusive feito aqui, e eu pedi várias vezes que a gente precisaria de tempo para análise de relatório, esse acordo foi quebrado, pelo que eu estou entendendo aqui, eu quero saber qual que vai ser o procedimento, vou esperar o deputado Mota chegar, também vou questioná-lo, porque, assim, senão eu não deixaria a sessão suspensa para ter tempo, porque quebrar o interstício, sem acordo prévio, sem saber que vai ser quebrado, sem avisar no grupo, porque está numa sessão suspensa, estão colocando um monte de itens com uma pauta automaticamente republicada em série com a maioria do colegiado, eu não acho isso correto, presidente. Então, eu indago a Vossa Excelência se a gente minimamente pode apreciar o relatório às 16 horas, no mínimo,
Isso para não falar amanhã, mas eu sei que amanhã está corrido, mas a gente está corrido porque o urgente a gente deveria ter feito antes. Mas já que não conseguimos fazer, eu indago se nós podemos analisar o relatório da LOA hoje às 16 e não às 14. Porque às 14 é brincar de faz de conta, a gente vai votar qualquer coisa. É o meu pedido, é o que eu estou indagando, até porque me sinto lesada, porque abrir a sessão, quebrar o interstício sem avisar exatamente qual que seria o cronograma. Senhora Desculpa, presidente, questão de desculpa. presidente. Gente, desculpa. Eu estou falando, eu estou no meu tempo. Pode Depois concluir, vocês podem pode falar concluir, à vontade. deputada, tá pode bom? concluir, deputada. Não, eu vou concluir. Então, eu sei que há um acordo, eu sei que pode ter maioria, eu concordo inteiramente com as coisas, mas eu acho que a gente tem que ter minimamente um regramento e tem que ter previsibilidade do que se está votando aqui. É isso, e eu passo a palavra para a senhora presidente, e com estima, respeito e consideração, mas eu Presidente, realmente estou senhora presidente, indignada. questão de Obrigada, ordem. deputada. Antes de passar a palavra ao deputado Vicentinho Primeiro- Júnior, o deputado Zaratini pediu a palavra Primeiro, eu externo anteriormente. meu respeito ao mandato Deputado- da... Presidente, só um pouquinho. Antes, só pediu a palavra o deputado Zaratini antes, Vossa Excelência. Aí o deputado Zaratini com a palavra, vou pedir silêncio para o plenário. Obrigado, presidente. Só para manifestar aqui nossa posição, nós somos favoráveis a esse pleito da deputada Adriana, da gente, em vez de realizar a reunião às 14, a gente realizar a reunião às 16 horas, porque aí, de fato, haveria esse tempo de melhor para acomodação de opiniões aí sobre o relatório. Então, nós estamos de acordo com essa proposta. Com a palavra, o deputado Vicentinho Júnior. Não, se o governo está de acordo, então eu me reservarei aqui ao... Deputada Adriana Ventura, na realidade, todos tanto horários como com relação aos procedimentos, assim como Vossa Excelência colocou, que nós, em reunião de líderes, combinamos, notadamente é que essa comissão não vai se furtar em discutir até a hora que necessitar o relatório do relator Luiz Carlos Mota, que vai estar conosco à tarde. Mas, se houver acordo entre os colegas deputados e senadores, eu não tenho problema algum em estar aqui a partir das 16 horas, iniciarmos a discussão. Senhora presidente, até por questão Pois não, deputado. de transparência e de respeito aos nossos mandatos, por mais que haja o acordo, e acordo nesse plenário sempre foi respeitado, mas eu preciso deixar alguns pontos colocados aos is aqui. Aqui não houve, por parte de Vossa Presidência, nenhuma quebra de acordo com relação à continuidade da sessão desta comissão. O relator do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, colocou em momento apropriado ao horário que foi aversado na última reunião que seria feito, que foi no dia de ontem, ao final da tarde. Então, tempo suficiente para que nós fizéssemos as apreciações, até porque esvairimos por muitos dias a fim com as discussões necessárias, tiramos dúvida, inclusive concomitantemente, entre a votação e a apreciação da LDO, como também tiramos da LOA, registro aqui a acessibilidade muito grande e a compreensão por parte do relator, o deputado Luiz Carlos Mota. Então, que fique muito claro, não houve quebra de acordo e não houve a possibilidade que membros dessa comissão, inclusive da minha valorosa e querida amiga Adriana, eu fico muito observando a sala dela, porque ela é uma professora que vai muito aos detalhes do que está escrito. Por muitas vezes tirei dúvidas minhas nas interpelações que ela faz, e é por isso que eu coloco, Adriana, de forma muito respeitosa, apenas essa pequena correção. Havendo um acordo, o plenário respeita, mas dizendo também não houve a quebra de acordo pretérito, nem pela presidência dessa comissão e muito menos pelo relator Luiz Carlos Mota. Obrigada, deputado Vicentinho Júnior, até porque, para que esses trabalhos possam caminhar como tem caminhado até agora, graças a Deus, nós temos tido uma excelente relação respeitosa, baseada na confiança da palavra. Mas aí passo para apreciação, sendo acordado por todos, então fica para as 16 horas, deputada Adriana. Muito obrigada, presidente. Agradeço. Por nada, fica para as 16 horas, início das 16 horas, a discussão de votação do PELOA. Apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 32, de 2023, do Congresso Nacional, que abre ao orçamento fiscal da União em favor da Justiça Federal e do Trabalho do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 5.087.628 para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. O relator é o deputado Carlos Henrique Gaguin,
O relator está com a palavra para a apresentação do relatório. Senhor presidente, bom dia a todos. Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o projeto de lei 32 de 2023, Câmara dos Deputados, que abre ao orçamento fiscal da União em favor da Justiça Federal do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de 5.087.628.000 bilhões para reforço das dotações constantes da lei orçamentária vigente. Eu vou direto para o voto. E que já está no sistema. O presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar por objetivar o reforço da dotação já constante da lei orçamentária em vigor, lei número 14.535, de 17 de 1 de 2023, a ser formulado de acordo com o que determina o artigo 52 da lei número 14.436, de 9 de 8 de 2022, a LDO 2023. Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa por Executivo não contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. Diante do exposto, pela aprovação do PLM 32 de 2023, na forma proposta pelo Executivo. Deputado Carlos Gaguinho. Já li. Obrigado, deputado Gaguinho. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Senhores e senhoras deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado em votação na representação do Senado Federal. Os senhores e senhoras senadores que estão de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado o relatório, aprovado o relatório, a matéria vai ao Congresso Nacional. Obrigado, deputado Gaguinho. A apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 35, 2023, Congresso Nacional, que abre ao orçamento de investimento da União em favor do Banco da Amazônia S.A., da Petróleo Brasileiro S.A., da Petrobras Internacional, Brás Petro, BV, da Petrobras Biocombustível S.A., da Indústria Nucleares do Brasil S.A., da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, da Companhia Docas do Ceará, da Companhia Docas do Pará e da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, crédito suplementar no valor de R$ 398.100.257, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Relator é o deputado Paulo Litro. O relator está com a palavra para a apresentação do relatório. Vou pedir um pouco de silêncio do plenário, por parte do plenário, para que a gente possa ouvir a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Passo direto ao voto. Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, uma vez que objetiva a alocação de programações já previstas na lei orçamentária em vigor. Observa-se ainda que a proposta aguarda conformidade com os diversos diplomas jurídicos de regência da matéria, Constituição Federal, Lei número 4.320 de 1964 e Lei número 14.369 de 2022. Encontram-se particularmente satisfeitas as disposições do artigo 167, inciso 5º e 6º da Constituição Federal. Citados dispositivos constitucionais vedam a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes, e a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. As prescrições constantes do artigo 43 da Lei 4.320 de 64 foram também obedecidas, pois os recursos indicados para fazer face às suplementações objeto deste crédito são provenientes de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no anexo 2 do projeto. As disposições pertinentes à LDO 2023, em especial as constantes de seu artigo 52, restam cumpridas, considerando que o crédito restringe-se a um único tipo de crédito adicional, contém em exposição de motivos justificativa referente à necessidade das novas dotações, indicando que a programação objeto do cancelamento proposto não sofrerá prejuízos em sua execução e declara que as alterações decorrentes de sua abertura não afetam a obtenção do resultado primário fixado para 2023.
No que se refere à compatibilidade da proposta com o PPA vigente, o crédito não contraria os dispositivos do Plano Plurianual 2020-2023. Assim, as informações prestadas, ao lado da análise aqui exposta, indicam haver coerência dos termos do crédito especial em exame com as disposições da legislação orçamentária em vigor. Bem, assim, denotam a correspondente adequação e compatibilidade com a LDO 2023 e com o PPA 2020-2023. Diante do exposto, senhora presidente, somos pela aprovação do PLN número 35 de 2023, na forma proposta pelo Poder Executivo. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigada, deputado Paulo Lito. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação na representação do Senado. Senhores senadores e senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório a matéria vai ao Congresso Nacional. Apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 33, 2023, Congresso Nacional, que abre ao orçamento fiscal da União em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito especial no valor de R$ 3.143.559 para os fins que especifica. O relator é o senador Laércio Oliveira. O relator está com a palavra para a apresentação do seu relatório. Senhora presidente, muito bom dia a todos que estão aqui na nossa CMO. Prazer muito grande fazer a relatoria. E eu queria pedir autorização de Vossa Senhoria para ir direto para a análise e para o voto, já que o relatório foi distribuído por meio eletrônico para todos os membros dessa comissão. Análise. Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo está articulada na modalidade apropriada do crédito adicional, ou seja, crédito especial, haja vista pretender alocar recursos em programação não prevista na lei orçamentária vigente. Observa-se ainda que a proposta está formulada em conformidade com o disposto no Plano Plurianual 2020-2023, da LDO para 2023, da Lei Anual para 2023, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 4.320 de 64. A exposição de motivos que acompanhou o projeto declara que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as programações objeto do cancelamento não sofrerão prejuízos na sua execução, já que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício. O pleito em referência será viabilizado à conta de anulação de dotações orçamentárias, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320 e com o artigo 167, inciso 5º da Constituição. Também cumpre destacar que as alterações propostas no presente ato não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, uma vez que se referem a um remanejamento entre despesas primárias discricionárias, classificadas no identificador de resultados primário RP6, emendas individuais de execução obrigatória, não alterando seu montante. O projeto proposto afeta de forma positiva o cumprimento da regra de ouro, prevista no inciso 3º do artigo 167 da Constituição, devido ao cancelamento de despesas classificadas no grupo de natureza de despesa GND 3, outras despesas correntes que não afetam a regra de ouro e a aplicação de despesas classificadas no GND 4, investimentos, que afetam positivamente essa regra, o que na prática resulta na ampliação da margem para a contratação de operações de crédito da ordem de R$ 2.293.898. No que tange aos limites individualizados para as despesas primárias e demais operações que afetam o resultado primário, a exposição de motivos número 007 de 2023, a exposição de motivos número 00071 de 2023 esclarece que o crédito em questão está de acordo com o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Complementar 200 de 2023, por não ampliar as dotações orçamentárias sujeitas aos mencionados limites. Ademais, em cumprimento ao parágrafo 18 do artigo 53
52 da LDO 2023, a exposição de motivos apresenta o demonstrativo de desvio de valores cancelados que ultrapassam 20% das dotações das respectivas ações. É a tabela com demonstrativo de desvios que está no texto para conhecimento de todos. Diante do exposto, senhora presidente, e demais membros, e considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito da matéria, somos pela aprovação do PLN 33 de 2023, na forma proposta pelo Poder Executivo. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senador Laércio Oliveira. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores e senhoras deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontra, aprovado. Votação na representação do Senado Federal. Os senhores e senhoras senadores que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. A matéria vai ao Congresso Nacional. A apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 41, de 2023, Congresso Nacional, que abre ao orçamento fiscal da União em favor do Ministério do Turismo e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 405.538.500 para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. O relator ad hoc é o senador Isalci Lucas. O relator está com a palavra para a apresentação do relatório. Obrigado, presidente. Relatório. Nos termos do artigo 61, parágrafo 1, inciso 2, da linha B da Constituição Federal, o presidente da República, por intermédio da mensagem 524, de 11 de outubro de 2023, na origem, submete à apreciação do Congresso Nacional o projeto de lei PLN 41/2023, Congresso Nacional, que abre o orçamento fiscal da União em favor do Ministério do Turismo e de operações oficiais de crédito, crédito suplementar no valor de R$ 405.538.500 para reforço de dotações constantes na lei orçamentária vigente. O artigo 2º do PL dispõe que os recursos necessários à abertura de crédito decorrem de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no anexo 2 do PLN. A exposição de motivos 00076/2023 MPO, de 10 de outubro de 2023, da ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, que acompanha a proposição, informa que o crédito tem por objetivo no Ministério do Turismo, a realização de despesa no âmbito da ação 10V0, apoio a projetos de infraestrutura turística, relacionados à contratação de obras e serviços de infraestrutura turística, tarifa de serviços prestados à Caixa Econômica Federal e complementação de empenho parcial para cumprimento da decisão judicial. E B, em operações oficiais de crédito, recurso sob supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA-MDA, na ação 0427, concessão de crédito de instalação às famílias assentadas. O atendimento a 5.711 famílias que ingressaram no Plano Nacional da Reforma Agrária, PNRA, mediante procedimento de editais de seleção em 124 projetos de assentamentos criados e em fase da criação, ressaltando que o montante solicitado já está de acordo com os novos valores do crédito nas modalidades de apoio, fomento e habitacional, conforme o decreto 11.586, de 28 de junho de 2023. A tabela a seguir apresenta os órgãos, unidades orçamentárias do crédito em pauta, que se refere à aplicação e à origem dos recursos. O quadro de aplicação do PLN 41/2023, órgãos e unidade orçamentária, Ministério do Turismo, aplicação 100 milhões, operações oficiais de crédito 305.538.500, a origem, recursos sob supervisão do Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda 305.538.500, Ministério das Cidades, origem do recurso 100 milhões, total 405.538.500. A referida disposição de motivo informa que, 1. O pleito em referência será viabilizado na conta de anulação de dotações orçamentárias, observado o disposto do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 4.320 de 1964, em conformidade com as prescrições do artigo 167, inciso 5 da Constituição. 2. Em relação ao que dispõe o artigo 52, parágrafo 4 da Lei 14.436 de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2023, LDO 2023. As alterações propostas não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada no corrente exercício, uma vez que 100 milhões se refere a remanejamento e despesa primária, não alterando o seu montante, e 305.538.000
R$ 500, refere à despesa financeira, não incluída no cálculo da referida meta. E 3, no que se refere aos limites individualizados para despesas primárias e demais operações que afetam o resultado primário, o crédito em análise está de acordo com o parágrafo 1º, artigo 12 da Lei Complementar 200/2023, por não ampliar as dotações orçamentárias sujeitas aos mencionados limites. Ressalta ainda que a AM, que com a sanção da citada LC, ficou revogado o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, conforme dispõe o artigo 9º da Emenda Constitucional número 126 de 2022, aplicando-se em 2023 os limites vigentes no momento da aplicação da LOA 2023 relativa ao respectivo poder ou órgão, segundo estabelecido no caput do artigo 12 da mencionada LC número 200/2023. Quarto, quanto ao disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal, regra de ouro, a alteração proposta reduz gastos com investimento de GND 4, sem a correspondente redução da estimativa de receita, com operações de crédito, afetando negativamente o cumprimento da regra. Nesse ponto, esclarece a AM que, após a redução de todas as despesas condicionadas no termo do parágrafo 3º do artigo 23 da LDO 2023, não restam mais receitas e despesas condicionadas à LOA 2023, o que afasta a aplicação do disposto do parágrafo 1º do artigo 62 da LDO 2023, devendo-se, portanto, observar o parágrafo 2º do artigo 62, o qual dispõe que a eventual diferença entre a receita de operações de crédito e as despesas de capital deverá ser adequada até o encerramento do exercício. 5. Em atendimento ao parágrafo 18 do artigo 58 da LDO 2023, é apresentado anexo demonstrativo dos valores cancelados que ultrapassa 20% da dotação da respectiva ação. E 6. As alterações decorreram de solicitações formalizadas por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, e de acordo com os órgãos envolvidos, as programações objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do exercício atual. 2. Das emendas apresentadas, foram apresentadas 7 emendas ao projeto de lei, em exame pelos seguintes parlamentares: João Carlos Marcela 1, Wilson Santiago 2, Gilson Daniel 3 a 5 e Rogério Marinho de 6 e 7. Voto do relator. Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraiu dispostos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com as diretrizes, com as disposições da Lei de Diretriz Orçamentária LDO 2023, no Plano Plurianual PPA 2020-2023 e a sua conformidade à Lei Orçamentária Anual LOA 2023. Da análise das emendas apresentadas, verificamos que devem ser declaradas inadmitidas. A emenda número 2, por conflitar com o artigo 109, 3A da Resolução número 1, 2006, do Congresso Nacional, ao propor programação nova, não constante na LOA 2023, em projeto de lei de crédito suplementar. B. As emendas de 1 e 5, que, ao propor cancelamento de programação caracterizada como despesa financeira, RP0, e correspondente acréscimo em despesa primária, RP2, implica o aumento do montante da despesa primária, o que afeta a obtenção da meta de resultado primário estabelecida no artigo 2º da LDO 2023. C. As emendas 6 e 7, por 1. Conflitarem com o artigo 109.3 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, ao propor em programação nova, não constante na LOA 2023, em projeto de lei de crédito suplementar. E 2. Ao propor em cancelamento de programação caracterizada como despesa financeira, RP0, e correspondente acréscimo à despesa primária, RP2, implicar aumento do montante da despesa primária, o que afeta a obtenção da meta de resultado primário estabelecido no artigo 2º da LDO 2023. Quanto às demais emendas apresentadas, não obstante o mérito e a relevância das propostas, com vista a evitar a descaracterização do crédito proposto, optamos pelo seu não acolhimento. Diante de todo o acima exposto, somos pela inadmissibilidade das emendas 1, 2, 5, 6 e 7 e pela aprovação do projeto de lei 41/2023, CN, na forma proposta pelo Poder Executivo. Deputado Marcos Beltrão, relator. Em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 146 da Resolução número 1,
de 2006 do Congresso Nacional, declara inadmitidas as emendas de número 1, 2, 5, 6 e 7, indicadas pelo relator no seu voto. Obrigada, senador Exalci Lucas. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal. Os senhores e senhoras senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A matéria vai ao Congresso Nacional. Apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 27, 2023, do Congresso Nacional, que abre o orçamento fiscal da União em favor do Ministério da Educação e de encargos financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 185.200.000 para os fins que especificam. Alteração proposta pela mensagem presidencial número 672/2023. A relatora é a deputada Dani Cunha. A relatora está com a palavra para a apresentação do seu relatório. Presidente, bom dia a todos os demais membros. Eu, então, entendendo o trâmite que vem sido adotado aqui, eu vou passar direto para o voto, tá? Qualquer objeção, eu estou à disposição. Então, voto do relator. Não houve emendas apresentadas, eu voto do relator. Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito especial, uma vez que objetiva exclusivamente incluir categoria de programação na Lei Orçamentária Anual vigente, LOA 2023, para fins de instituição da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio, de ressarcimento de recursos das contas referentes aos patrimônios acumulados relativos aos programas de integração social, PIS, e de formação do patrimônio do servidor público, PASEP. Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2023, do Plano Plurianual PPA 2020-2023 e à sua conformidade com a LOA 2023. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 27, 2023, Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder Executivo. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal. Senhores senadores e senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai ao Congresso Nacional. Obrigada, deputada Dani Cunha, pelo seu trabalho. Obrigada, presidente. Apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei número 39, 2023, do Congresso Nacional, que abre os orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 784.013.628 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. O relator é o deputado João Carlos Bacelar. Passo para a leitura do seu relatório. Senhora senadora Daniela Ribeiro, senhores e senhores deputados e senadores, vamos direto ao voto. Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, uma vez que objetiva exclusivamente reforçar a categoria de programação na Lei Orçamentária Anual vigente, LOA 2023. Dos exames do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito às suas compatibilidades com a disposição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, do Plano Plurianual PPA 2020-2023 e a sua conformidade com a LOA 2023. Quanto às emendas apresentadas, votamos pela inadmissão das emendas 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18 e 19 e pela aprovação da emenda 7, pela aprovação parcial das emendas 12, 20, 21 e 22 e pela rejeição das emendas 1, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 39 de 2023, Congresso Nacional, na forma do substitutivo. Além das emendas 7, 12, 20, 21 e 22, o substitutivo incorpora parcialmente a solicitação
de alteração do PLN apresentado pelo Ministério do Planejamento por meio do ofício SEI número 5204/2023, MPO, majorando assim o crédito suplementar em 85 milhões, como também incorpora integralmente a solicitação de alteração apresentada por meio do ofício SEI número 5700/2023, MPO, que não provoca mudança quantitativa no crédito. Com a aprovação do substitutivo, o crédito suplementar passará de 784 milhões 13.628 para 869 milhões 13.628. Esse é o voto, senhora senadora. Em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 146 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas de números 6, 8, 11, 13, 18 e 19 indicadas pelo relator no seu voto. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores e senhoras deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada em votação na representação do Senado Federal. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A matéria vai ao Congresso Nacional. Obrigada, deputado João Carlos Bacelar. Vamos, fica faltando apenas o PL 38 para que a gente possa votar agora à tarde. E eu suspendo a presente reunião e convoco a sua continuação, conforme acordado, para hoje às 16 horas, neste plenário. Obrigada, senhoras e senhores.